No início desta manhã de terça-feira, autoridades dos Estados Unidos e de Israel disseram que o Irã lançaria um ataque nas próximas horas, um dia após as forças israelenses terem lançado uma rara invasão terrestre no sul do Líbano na noite de segunda-feira, com o objetivo de paralisar os terroristas do Hezbollah, apoiados pelo Irã. O exército israelense disse que Israel havia sido informado sobre os preparativos para o ataque pelo governo dos Estados Unidos. Um alto funcionário da Casa Branca disse que os Estados Unidos estavam apoiando ativamente os preparativos defensivos para defender Israel contra o ataque, alertando que um ataque direto contra Israel carregará consequências severas para o Irã. As primeiras informações da inteligência dos Estados Unidos relatavam que dezenas de locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã estavam sendo carregados em uma situação de grande atividade, o que poderia resultar em um ataque colossal muito maior ao ocorrido em abril deste ano contra Israel. Os oficiais que falaram sob condição de anonimato para discutir a inteligência militar disseram que o escopo do possível ataque iraniano não estava claro, mas poderia envolver uma combinação de drones e também de mísseis. A embaixada americana em Israel disse a seus funcionários para voltar imediatamente para suas casas e estarem preparados para entrar em abrigos antiaéreos, a primeira ordem desse tipo em meses. Mais cedo, o exército israelense reforçou fortemente as restrições a reuniões em Jerusalém e em Tel Aviv, um sinal muito claro que estava preparando para mais represálias do Hezbollah ou do Irã, com Benjamin Netanyahu exigindo a retirada dos funcionários do quartel-general do Mossad. Tudo estava se escalando após o exército confirmar que suas forças haviam cruzado para o Líbano em uma operação voltada para alvos do Hezbollah na região de fronteira. O exército israelense disse que uma divisão do exército, que normalmente conta com mais de 10 mil soldados, estava envolvida na condução de ataques limitados, localizados e direcionados ao longo da fronteira, embora não estivesse claro quantas dessas tropas estavam dentro do Líbano. O Pentágono disse que os Estados Unidos estavam enviando alguns milhares de forças adicionais para o Oriente Médio para reforçar os 40 mil soldados já dispostos na região e para ajudar a defender Israel. O secretário de Defesa Lloyd Austin disse que havia falado com seu colega israelense Yoav Gallant e concordado com a necessidade de destruir a infraestrutura de ataque do Hezbollah ao longo da fronteira com o Líbano. Foi então que, por volta das 19 horas da noite pelo horário de Israel, desta terça-feira, cerca de 100 lançamentos de mísseis balísticos e de drones foram lançados de áreas ao norte e noroeste do Irã em direção a Israel no primeiro momento, em uma das atividades mais mortais e intensas já vistas pelo Irã nos últimos anos. Daniel Hagari, o porta-voz militar de Israel, pediu ao público israelense que imediatamente permanecesse em abrigos fortificados após as sirenes de ataque aéreo serem ativadas até que instruções adicionais fossem emitidas pelas autoridades, em vez de simplesmente esperar alguns minutos para permitir que os estilhaços de interceptações caíssem. As ruas de Tel Aviv ficaram absolutamente silenciosas enquanto os israelenses esperavam o choque dos mísseis contra o seu país pela segunda vez em cerca de 6 meses. E muitos israelenses não tiveram tempo e buscaram abrigos em rodovias perto de seus carros. Diversas explosões e flashes de luz foram observados dos interceptadores, formando arcos do sistema de defesa aérea de Israel em pleno céu de Tel Aviv, uma das cidades mais importantes do país. Diversos mísseis balísticos passaram a cair sobre o chão de Israel poucos minutos depois de seu lançamento. A maioria caiu em áreas não populosas após verificação de alvos pelos sistemas de defesa, que escolhem os alvos críticos, que possuem muitas chances de caírem em cidades e locais militares críticos, descartando aqueles que cairão em áreas de campo. Os mísseis disparados pelo Irã demoram em média 15 minutos para atingirem o espaço aéreo israelense, o que denota pouco tempo de atuação e recuperação das baterias de defesa de Israel, que precisam de igual tempo ou um pouco mais para se recarregarem.
O mesmo também acontece com sistemas balísticos do Irã, que possuem limitações de lançamento na faixa de 6 a 12 mísseis por lançador, dependendo de um intervalo em média de 30 minutos ou menos para serem recarregados. A primeira rodada de disparo do Irã pode ter envolvido entre 180 a 200 mísseis balísticos e de vários tipos contra Israel, em mais de 1.400 quilômetros de distância entre os dois países. De acordo com o exército israelense, em breve declaração, disse que as explosões ouvidas em todo o país foram interceptações bem-sucedidas ou mísseis que escaparam da defesa aérea de Israel e caíram em território israelense. A Guarda Revolucionária do Irã disse em um comunicado que o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel em resposta aos recentes ataques israelenses de vários líderes do Hezbollah, incluindo o secretário-geral do grupo Hassan Nasrallah. Disse que lançaria mais ataques se o Irã fosse atacado. O secretário de Defesa Lloyd Austin dos Estados Unidos estava ao telefone com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e disse que o Pentágono posicionou muito bem o seu pessoal para defender o seu pessoal, aliados e parceiros dos Estados Unidos diante das ameaças do Irã e de organizações terroristas apoiadas pelo Irã. Israel, Iraque e Jordânia fecharam o espaço aéreo. Tudo indicava que uma grande operação americana em conjunto começaria com Israel. Foi então que, minutos depois, o presidente americano deu o sinal verde, ordenando que os militares dos Estados Unidos ativassem suas defesas contra ataques iranianos e ordenou a derrubada de todos os mísseis que tinham Israel como alvo. Até o momento em que esse vídeo foi produzido, dezenas de pessoas ficaram feridas por estilhaços e uma morte até o momento foi declarada em Tel Aviv pela barragem de mísseis iranianos. Por conta desta guerra declarada do Irã, os preços do petróleo subiram quase 5%, com o benchmark global sendo negociado a cerca de $75 o barril, uma alta de $3. Os preços haviam caído logo cedo, antes do ataque do Irã. Israel já havia se preparado para uma estratégia de contenção dessas ações e uma resposta deve ser imediata e de grande proporção nas próximas horas. Fiquem atentos em nossas redes sociais para mais detalhes. A missão diplomática do Irã na ONU se pronunciou e disse que os ataques terminaram, dizendo que foram legal, racional e legítimo, e deu ultimato aos israelenses para não responderem a esse ataque. Vale destacar que em nenhum momento Israel atacou o território iraniano. O senador americano Lindsey Graham pediu ataques dos Estados Unidos contra instalações de produção de petróleo iranianas. O Golfo Pérsico é responsável por 30% de todos os recursos energéticos do mundo. Se isso de fato acontecer, haverá uma crise sem igual em todo o mundo. Após restrições do YouTube contra a área militar, precisei criar o canal Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.